Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Zacarias 1. No 8º mês do 2º ano do império do rei Dário, a palavra de Yahvé chegou ao profeta Zerariah ben Bereias, Zacarias filho de Berequias, neto de Ido, cujo nome significa, Yahvé lembra, nos seguintes termos: Eis que o Senhor se irou sobremaneira contra os teus antepassados. Por esse motivo, anunciai diante de todo o povo, assim ordena Yahvé dos exércitos: retornai a mim, e eu me voltarei para vós, convoca o Senhor dos exércitos. Não sejais como os vossos pais e antepassados aos quais os antigos profetas pregaram. Assim diz o Senhor dos exércitos: abandonai os vossos maus caminhos e as vossas más atitudes. Contudo, eles não me ouviram, nem sequer me dispensaram atenção. Reclama Yahvé. Agora, portanto, onde estão os vossos antepassados? E os profetas, porventura, vivem eles para sempre? No entanto, a minha palavra e todos os meus conselhos e decretos, que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os vossos antepassados e os moveram a converter-se e a confessar: eis que Yahvé dos exércitos fez conosco o que nossos maus caminhos e práticas malignas mereciam, tudo conforme profetizou. No 24º dia do 11º mês, o mês de Shebat, Vara, isto é, entre janeiro e fevereiro, no 2º ano do império do rei Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Durante a noite tive uma visão. Surgiu na minha frente um anjo montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as moitas num grande vale. E, atrás dele estavam montados outros anjos, e seus cavalos eram vermelhos, marrons e brancos. Imediatamente indaguei: quem são estes, meu senhor? Então outro anjo que falava comigo respondeu: eu lhe revelarei quem são. Então, o anjo que estava entre as moitas deu a seguinte interpretação: eis que são aqueles que Yahvé enviou por toda a terra. E eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as moitas: percorremos toda a terra e a vimos toda tranquila e em descanso. Diante do que o anjo do Senhor replicou: ó Yahvé dos exércitos, até quando não olharás com misericórdia para Jerusalém e para com as cidades de Judá, com as quais estás indignado há 70 anos? Então Yahvé respondeu palavras de conforto e encorajamento ao anjo que falava comigo. E o anjo me orientou: exclama diante de todos: assim diz Yahvé dos exércitos, eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião. Contudo, estou muito indignado contra as nações que se sentem inabaláveis. Eis que eu vim irritado com o meu povo, mas elas conseguiram piorar em muito a dor do meu povo e o meu sofrimento. Portanto, eis o que diz Yahvé: estou voltando a minha face para Jerusalém e o meu coração está repleto de misericórdia. Ali minha casa será reedificada. Eis que a corda de medir será estendida sobre Jerusalém, avisa o Senhor dos exércitos. E diga mais: assim diz Yahvé dos exércitos, as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Eterno voltará a consolar Sião e a preferir Jerusalém. Em seguida, eis que olhei para o alto e vi algo como 4 chifres. Então perguntei ao anjo que interpretava a visão e falava comigo: o que significa isso? E ele replicou: são os chifres que espalharam Judá, Israel e Jerusalém. Logo após, Yahvé fez-me ver 4 artesãos. E eu de novo indaguei: o que estes vêm realizar? Ele esclareceu: ali estão os chifres que dispersaram Judá ao ponto de ninguém conseguir sequer erguer a cabeça, mas os artesãos vieram aterrorizar e quebrar todo o poder desses chifres das nações que se levantaram contra o povo de Judá para dominá-los e espalhá-los. Apocalipse 12. Eis, então, que surge nos céus um portentoso sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de aflição, pois estava para dar à luz. De repente, apareceu um outro sinal no céu, um poderoso dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, possuindo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 parte das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho assim que nascesse. Todavia, nasceu-lhe um filho, um homem, que reinará sobre todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto,
para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem pelo período de 1260 dias. A vitória de Cristo e do seu povo. Houve, então, uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Contudo, estes não foram suficientemente poderosos, e dessa maneira, perderam seu lugar nos céus. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então, ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: Eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite, perante o nosso Deus. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que, face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Sendo assim, celebrai, ó céus, e vós os que neles habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolerizado, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para seu fim. O dragão persegue a mulher. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, empreendeu forte perseguição à mulher que dera à luz o menino. Então, foram entregues à mulher as duas asas da grande águia, a fim de que pudesse voar até o local que lhe havia sido planejado no deserto, onde seria sustentada pelo período de um tempo, tempos e meio tempo, absolutamente fora do alcance da serpente. E foi por essa razão que a serpente fez jorrar a água da sua boca como se fosse um forte rio, com o objetivo de alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Contudo, a terra cooperou com a mulher, abrindo a boca e devorando o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Então, irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. E assim, o dragão se colocou em pé sobre a areia do mar. Salmos 140. Para o mestre de música, um salmo de Davi. Livra-me, Senhor, do homem mau, preserva-me do homem violento. Daqueles que planejam maldades no coração e todo dia provocam contendas. Eles aguçam sua língua como a da serpente, têm veneno de víbora sob os lábios. Senhor, guarda-me das mãos do ímpio, preserva-me do homem violento, daqueles que tramam minha queda. Os arrogantes prepararam armadilhas contra mim, perversos, estenderam redes, no meu caminho armaram emboscadas para me atacar. Eu declaro ao Senhor: Tu és meu Deus, ouve, ó Senhor, o meu clamor. Ó soberano Senhor, meu Deus e meu Salvador, Tu me proteges a cabeça no dia do combate. Senhor, não atendas aos desejos dos ímpios. Não permitas que tenham êxito com suas intrigas. Recaia sobre a cabeça dos que me ameaçam toda a malignidade que suas bocas proferiram. Caiam sobre eles carvões em brasa e sejam arrastados para covas em chamas, das quais jamais possam escapar. Nenhum caluniador se estabeleça sobre a terra, e a desgraça persiga os agressores com golpes sobre golpes até sua completa destruição. Sei que o Senhor defende a causa do oprimido e faz justiça aos pobres. Com certeza os justos darão graças ao teu nome, e os homens íntegros habitarão em tua presença. Provérbios 30 versículo 17. Os olhos de quem ridiculariza seu pai, ou de quem trata sem consideração e obediência a própria mãe serão arrancados pelos corvos do vale, e serão devorados pelos filhotes dos abutres.